Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais um domingo de adoração ao Senhor, falando e analisando as Escrituras. Nós falhamos aí alguns domingos, né? A nossa proposta inicial era trazer um vídeo todo domingo, mas nós não conseguimos, né? Infelizmente, Deus sabe todas as coisas. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós estamos voltando aí e pretendemos, se Deus assim nos permitir, nos der coragem e disposição, 2 vezes no mês, né? Vamos alternar aí a cada 15 dias, no domingo, nós traremos esse vídeo aqui com o objetivo de continuar a exposição do Sermão do Monte, que nós iniciamos e nós já fizemos uma pequena introdução, fizemos a introdução das bem-aventuranças e no nosso último vídeo nós falamos aí um pouquinho sobre a primeira bem-aventurança, que é ser pobre em espírito. Foi o nosso último vídeo, tá no card aí, Gabriel vai jogar duro aí. E hoje nós vamos para a nossa segunda bem-aventurança, tá? Que Mateus, capítulo número 5, está registrado no versículo de número 4, que diz o seguinte: quão abençoados ou bem-aventurados são os que pranteiam ou os que choram, porque serão confortados ou consolados. Quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, e nós repetimos parte na bem-aventurança do nosso último vídeo, nós deixamos claro que as bem-aventuranças não são características pontuais de pessoas específicas, mas as bem-aventuranças são as características que precisam estar presentes no cidadão do reino. É como se fosse um código de ética, mas não gosto muito de usar esse termo, mas ele é muito parecido com um código de ética, deixando claro que essas bem-aventuranças, elas têm um sentido gradual, ou seja, você não consegue expressar, você não consegue externalizar a segunda bem-aventurança, ou seja, chorar, sem você ser pobre em espírito. Então, essas características, elas não podem ser assemelhadas, por exemplo, com os dons espirituais, onde o Espírito Santo dá a quem quer aquilo que ele quer. Lembrando sempre que os dons são com o objetivo de edificar a igreja. Essas características são características que precisam estar presentes em todos os cidadãos do reino, todos sem exceção. Então, eu não posso olhar para as bem-aventuranças e dizer o seguinte: eu sou pacificador, mas eu não tenho sede e fome de justiça. Eu choro, mas eu não sou pobre em espírito. Não faz sentido, tá? E não era o objetivo do mestre trazer características onde você poderia olhar e escolher o que você queria evidenciar ou o que você queria ser. Não é o objetivo dele. O objetivo dele é simples, é trazer as características que nós precisamos externalizar. Deixando claro, em primeiro lugar, e eu sempre vou estar repetindo isso nas bem-aventuranças, essas características não podem ser características comparadas a características do mundo. Então, quando nós olhamos para bem-aventurados são os que choram, nós não podemos olhar para o mundo e querer que o mundo evidencie esse mesmo choro que Jesus está deixando registrado aqui. Até porque a ideia do mundo é que nós não podemos chorar. Choro para o mundo, ele traz a ideia de fraqueza, ele traz a ideia de inferioridade. Quem aqui nunca ouviu aquela frase dizer que homem não chora? Mas a realidade bíblica, a realidade espiritual, a realidade da igreja é uma realidade diferente. É tanto que, para o mundo, nada disso daqui faz sentido. Porque, como o próprio apóstolo Paulo disse nas suas cartas, apenas aquele que é espiritual consegue compreender aquilo que é espiritual. O homem carnal olha para isso aqui e vai dizer o seguinte: isso aqui é loucura, não faz sentido, não tem lógica nisso aqui. Mas nós que somos espirituais, nós olhamos para isso aqui e nós compreendemos, nós aceitamos pela fé e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, não olhe para essas características, tá? Nós vamos encontrar mais outras dessas características na frente e não tente relacionar essas características com as mesmas características que nós temos no mundo, certo? Então, quando eu falo pobreza de espírito, não relacione pobreza de espírito na perspectiva do mundo. Quando eu falo sobre mansidão, não relacione mansidão com a perspectiva do mundo. Relacione pobreza de espírito, mansidão, choro, passividade com aquilo que a Bíblia ensina sobre essas características, deixando claro que
você não nasce com essas características. Isso aqui não é nato. Isso aqui é incutido nas nossas vidas através da transformação que o Espírito Santo faz a partir do momento que nós temos o encontro com Cristo. Então, eu não consigo evidenciar nada disso por mim mesmo. Pela minha vontade, pela minha força, pelo meu querer, eu não consigo, eu não tenho disposição, eu não tenho força, eu não tenho nada que me impulsione a desenvolver essas características. Todas essas características são desenvolvidas pelo Espírito Santo. Pausa para água. Então, quando eu falo a respeito de que bem-aventurados ou felizes são os que choram, para o mundo, como uma pessoa que chora é feliz? Talvez você pense, ele está chorando porque ele está feliz por algo. Não, esse choro aqui é um choro específico, deixando claro e lembrando que as bem-aventuranças elas têm relações em uma com a outra. Então, o que foi que nós falamos da primeira bem-aventurança? Que o pobre em espírito é aquela pessoa que reconhece que ele não é nada, que ele não tem nada. A exemplo daquela oração do mestre da lei e do publicano, onde o mestre da lei olha para Deus e diz assim: eu entreguei o dízimo, eu ofertei, eu orei, eu ajudei o próximo, eu não sou que nem esse vagabundo aí não, eu sou digno. Enquanto o publicano bate no peito e diz assim: Senhor, eu não mereço nem levantar os olhos para o Senhor, porque eu sou miserável, um pobre, um cego e nu. Isso é ter pobreza de espírito. Pobreza de espírito está relacionada com você olhar para a sua realidade e entender que você não é nada. E é justamente essa realidade que tem que lhe impulsionar a chorar. O choro aqui não é um choro específico com relação a algo de ruim que aconteceu, mas é um choro que está relacionado com a situação que você está. Esse choro está relacionado com quem você é. Você chora não é porque você está triste, você chora porque você sabe que você é um miserável. Você chora porque você sabe que o mundo está perdido. Esse choro, ele tem que ter uma relação íntima e direta com aquilo que nós somos, em primeiro lugar. E em segundo lugar, como o Martin Lloyd-Jones traz no seu livro, esse choro também tem que estar relacionado com o pecado do povo. Não apenas com o meu pecado. Nós vamos chegar aí mais na frente, quando nós falarmos sobre a questão da misericórdia, mas o nosso pecado tem que nos impulsionar a nós chorarmos. Por quê? Porque quando nós pecamos, nós estamos ofendendo ao Senhor. Quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a lei do Senhor, aquilo que o Senhor nos deu para fazer de certo e nós estamos fazendo de errado. Quando nós pecamos, o sentimento que deveria brotar no nosso coração é um sentimento de desgosto. É um sentimento de tristeza. Nós deveríamos, quando nós ajoelhássemos para orar e nós lembrássemos o pecado que nós cometemos, nós deveríamos chorar diante do Senhor, pedindo perdão por aquilo que nós fizemos. E nós fizemos o que fizemos por aquilo que nós somos. O Senhor não é culpado pelo meu e pelo seu pecado. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado. E esse pecado deveria gerar um sentimento de contrição nas nossas vidas. Nós deveríamos chorar pedindo que o Senhor nos conforte. Nós deveríamos chorar pedindo que o Senhor nos ajude a não pecar mais. Muitas das vezes o que acontece é que o pecado gera um sentimento de remorso na nossa vida. Esse sentimento de remorso, ele não está relacionado com arrependimento, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós deixamos de praticar aquilo. O remorso não. O remorso é uma tristeza profunda que você sente, mas que na primeira oportunidade que você tiver, você vai praticar aquilo de novo. Esse não é o objetivo desse choro. O choro é um choro de uma pessoa arrependida, um choro de uma pessoa que entende aquilo que ela fez, da gravidade da ação que ela fez. Assim como Davi, que quando escreve o Salmo de número 51, que é o momento em que Natan expõe o pecado dele, ele vai dizer que ele pecou contra o Senhor e que o Senhor não tire dele a alegria da salvação, porque ele tinha ofendido, ele tinha pecado, não apenas contra Urias, contra o profeta, contra Betseba, não, ele tinha pecado contra Deus. E era isso que despertava esse sentimento de choro, de quebrantamento na vida do rei Davi. E talvez é isso que falte na minha e na sua vida. E além desse choro por conta do nosso pecado, nós também precisamos chorar pelo pecado do mundo. Isso significa dizer que quando você liga a sua televisão e você abre o noticiário e você vê lá dizendo que um pai violentou a sua filha, que um homem violentou uma criança. Hoje, infelizmente, quando nós olhamos para essas
notícias nas televisões, nós olhamos e nós tratamos isso como algo normal. Nós olhamos e aquilo não nos incomoda por dentro. Aquilo não mexe com o nosso ser mais, porque isso já está banalizado. A gente olha para aquilo e diz assim, foi mais um. A polícia matou, foi bandido, tinha que morrer. Porque na cadeia mataram um estuprador. Você olha e fala, bem feito. Nós não temos mais o sentimento de tristeza por aquilo que o mundo faz. A nossa realidade hoje é que as coisas ruins se tornaram banais e as coisas boas se tornaram surpreendentes, quando deveria ser o contrário. Se você assiste uma notícia dizendo que um homem achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu para o dono, você vai olhar para aquilo e vai dizer, nossa, esse cara é sensacional. Gente, isso deveria ser a nossa realidade. Isso deveria ser comum. Quando nós ligássemos a televisão e víssemos uma notícia de que alguém morreu, isso deveria despertar em nós um sentimento de tristeza. Isso deveria fazer eu e você ajoelhar naquela mesma hora e orar para o Senhor por aquela vida. E orar para o Senhor pela realidade que nós estamos vivendo. Orar para o Senhor e chorar diante do Senhor por causa de como o mundo está caminhando e para onde o mundo está caminhando. Talvez você diga, mas está tudo já determinado. O mundo vai acabar, o Senhor vai voltar, vai julgar, mas isso não significa, isso não lhe abstém da sua responsabilidade como crente de orar ao Senhor. Isso não lhe abstém da responsabilidade que você tem de chorar por essas pessoas. Será que você tem chorado pela sua família? Será que você tem chorado pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelo seu pastor, pela sua igreja? Às vezes nós centramos tudo em nós mesmos. Nós olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. Queremos apenas pensar em nós mesmos. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas que são egocêntricas. Só olham para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Enquanto a realidade das Sagradas Escrituras é que nós devemos sim olhar para o nosso eu, mas antes de qualquer coisa, olhar para o nosso próximo e chorar pelo nosso próximo. E o consolo que nós temos aqui é que o próprio Jesus vai dizer que você é feliz quando você faz isso. E se você fizer, você será consolado. E esse consolo não é um consolo que você vai desfrutar aqui. É um consolo que você vai desfrutar lá, do próprio Jesus. É Ele que vai lhe confortar, porque você chorou aqui pela realidade que nós estamos vivendo. Essa é a bem-aventurança dessa semana, que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração. Que o Senhor possa aplicar melhor essa palavra na sua vida e que você, depois de assistir esse vídeo, você consiga demonstrar e evidenciar que você realmente é um cidadão do reino. Se você ficou até aqui, então você já sabe o que você tem que fazer. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu comentário aí e não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas, assim como você. Deus abençoe.